Eu queria falar um pouquinho sobre a minha vida, basicamente só para vocês não verem um desconhecido aqui falando, né? Bom, eu estou aí há uns 6, 7 anos estudando sobre diversos temas, aprofundando diversos temas sobre educação, algumas coisas no campo de filosofia, algumas coisas no campo de psicologia e algumas coisas no campo de espiritualidade, principalmente, né? Minha esposa me conheceu nessa loucura de vida, estudando, saía da aula das 7 às 10 todos os dias e a gente ia se encontrar. Noivamos a mesma coisa e casados ainda hoje continua a mesma coisa, né? Eu não sou nenhum especialista, tá? Eu tenho muito a aprender ainda com todos vocês, eu espero que isso aconteça. Mas eu estudei alguma coisa e tudo aquilo que eu recebi de graça, eu espero que eu consiga passar de algum modo, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito delicado, né, para alguns, de um tema talvez um pouco conflitante para outros, porque não é um tema que a gente fala numa roda de família, num churrasco de domingo. Deixa eu falar sobre morte hoje. E não é uma coisa fácil, né, de falar. Eu não chego na minha esposa sim, né? Mas eu não chego num colega e falo, vem cá, vamos falar sobre a morte. Ou num domingo, imagina que climão, né, na família, falar sobre morte, que um dia a gente vai morrer. Bom, eu vou basear essa palestra em Santa Teresa. Foi a via que eu mais aprendi na minha vida, a espiritualidade carmelita. Então, para mim é muito mais fácil falar em vias carmelitas. Tá bom? Toda a minha formação desse ano foi com base carmelita, então eu pretendo passar tudo que eu puder carmelita também. Claro, o catecismo também é sempre o nosso guia, o nosso norteador. E esse livro aqui, que é de Santo Afonso Maria de Ligório, que chama Preparação para a Morte. Tá bom? Por que Santa Teresa? Porque Deus deu a ela a graça de ver uma alma em estado de pecado mortal. Então, eu espero que ela possa nos ajudar a entender hoje sobre a morte, sobre a finalidade da nossa vida e de como a gente pode se preparar bem para a morte, tá? Preparar bem para a eternidade. É um pouco estranho, né, falar sobre, mas vocês vão ver que vai ser bem legal. Eu espero manter um tema, um tom assim, bem tranquilo, que é uma coisa delicada de se falar. E claro, a apresentação José como o nosso modelo para se apresentar diante de Deus na morte. Tá bom? Qualquer dúvida vocês podem levantar a mão, tá? Eu vou, com a minha limitação intelectual, poder responder vocês de alguma forma, tá? Se alguém quiser sair, tem café também, tem açúcar para quem não gosta. E é muito tranquilo, se alguém quiser para atender o telefone, para tomar uma água, pode ficar à vontade. Vamos lá. Tem um ditado que o pessoal fala, caiu no senso comum, que é o seguinte: a única certeza que a gente tem nessa vida é a morte. É verdade, de certa forma, assim. Já repararam para pensar o seguinte? Olha, por que todo mundo tem medo de falar da morte hoje? E por que há uma barreira em falar sobre morte hoje, sendo que é uma certeza, sendo que a gente vai morrer um dia, sendo que nós morreremos, não tem para onde fugir, para onde correr, haja o que houver, aconteça o que acontecer nessa vida, a gente vai morrer, tá? E a ideia dessa aula é a gente se preparar bem para a morte, tá bom? Para a gente se preparar bem para a morte, para se apresentar diante de Deus. Porque pensa, o ser humano é um composto de corpo e alma, correto? São Paulo vai descrever o ser humano como corpo, alma e espírito. Mas corpo, alma e espírito a gente deixa para mais para frente. Vamos nos atentar a esses dois, corpo e alma. Um ser humano, diferente de um cachorro, ele tem uma alma. E essa alma, ela é imortal, ela é imaterial. Ela não está presa a essa vida. Nós temos que ficar claro para nós o seguinte: olha, quem morre é o corpo. O corpo apodrece.
o corpo vira pó. Mas a alma não, porque ela não é material. Se um cachorrinho, por mais agradável, por mais queridinhos que eles são, por mais fofinhos, dóceis que eles são, eles vão morrer e acabou para eles aqui. O macaquinho também. Só que nós não. A gente vai morrer um dia e esse corpo vai ficar nessa terra, vai apodrecer, os bichinhos vão comer ele, vai virar pó, vai virar esqueleto, vai virar um nada. Só que diante da morte vem um juízo. E diante desse juízo aparece uma coisa que se chama alma. E é na morte que a alma sai do corpo, que a alma se desvincula do seu corpo. Quando a gente fala sobre morte, evoca um tom de eternidade, não é? A vida não acaba nesse mundo. Diferente de alguns que falam, olha, quando a gente fala de morte, a gente pode cair em dois extremos: o desespero de que, meu Deus, vai acabar tudo, ou no seguinte: vamos aproveitar, vamos beber, vamos comprar, vamos pular de paraquedas, vamos fazer o que for, porque vai acabar. É verdade, mas e depois? Depois, essa alma que está em nós, a gente pode ver uma aula sobre isso, entender que nós temos uma alma e não tem para onde fugir disso, descobrir a verdade mesmo, que um ser humano, ele é um composto de corpo e alma. A alma, ela encontra com uma coisa chamada eterno, e eterno é aquilo que não tem fim, aquilo que não acaba, aquilo que durará para sempre. E isso é uma alma, ela vai durar para sempre. E veja, se uma alma dura para sempre, se ela vai para um lugar, esse lugar também é eterno, sim ou não? Não faz sentido. Se a minha alma ela é eterna, depois que eu morrer ela vai para um lugar que é eterno, certo? Depois que a gente morre, a gente tem duas possibilidades de eternidade: ou céu ou inferno. O que isso fica claro para nós? Olha, eu vou morrer e eu tenho duas realidades possíveis na minha vida: ou céu ou inferno. A minha esposa, a minha filha, quando elas morrerem também, elas terão duas coisas, duas possibilidades: ou elas vão para o céu ou elas vão para o inferno, tá? E eu acredito que ninguém aqui queira ir para o inferno, né? Ainda bem que está todo mundo aqui, né? E essa aula é justamente para isso. E quem vai nos guiar, de certa forma, aqui é Santa Teresa, e com base nesse livro de preparação para a morte. Olha, a igreja sempre nos alertou a falar sobre a morte, tá? É algo que foi esquecido, é algo que ninguém quer mais comentar. Está dando para entender bem? Estou falando alto? Está tranquilo? Tranquilo. Ok. Os mosteiros, os monges... Eu já fui vocacionado, tá? Quase a minha esposa teve a infelicidade de não se casar comigo. Quase que eu virei monge. Os mosteiros, eles têm sim, diariamente, um momento para pensar sobre a morte. Diariamente eles têm um momento para refletir e cravar dentro do coração que eu poderia morrer hoje. E é essa vida que eu vou apresentar diante de Deus. Então, não é uma novidade para ninguém, e nada que eu estou falando aqui é meu, não é uma teoria minha, eu não tenho pretensão nisso, mas eu estou aqui para mostrar para vocês o seguinte, que olha, sempre foi normal falar sobre a morte, a igreja sempre falou sobre a morte, e o catecismo vai nos dizer o seguinte, ó, no parágrafo 10:14, a igreja nos encoraja à preparação na hora da nossa morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista, que está na antiga ladainha dos santos, a pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte, que está na oração da Ave Maria, e entregar-nos a São José, padroeiro da boa morte. O catecismo quer dizer para nós, olha, a igreja sempre encorajou
os seus fiéis a pensarem na morte. Em algum ponto, algum momento da história, isso saiu do cotidiano, isso saiu da roda de conversa, isso saiu da nossa cabeça, de que é verdade, um dia eu vou morrer mesmo. Mas já pararam para pensar que quase não aparece isso para nós? Quase a gente não pensa sobre isso. E pensar sobre a morte, e falar sobre a morte, ter uma aula sobre a morte, não é nada mais, nada menos que direcionar a nossa vida para uma vida bem vivida. Só se vive bem quem tem a consciência de que vai morrer um dia e de que ele precisa morrer bem. Tá? Pode parecer que não, mas é uma mentalidade pagã. Querer falar assim, olha, bate na madeira, meu Deus, não vamos falar sobre a morte. É uma mentalidade pagã. Porque se a única certeza da nossa vida que nós temos é a morte, por que não falar dela? Ainda não tocando no campo de religião. Por que não falar sobre a morte? Por que ter medo de falar sobre a morte? Mas agora entrando na religião, olha, não tem ninguém mais para falar sobre a morte, que mais precisa falar sobre a morte do que um católico. Que ele tem uma certeza de eternidade, ou de uma eternidade de céu, uma eternidade de inferno. Não é para pôr medo de ninguém, tá? É só para a gente ter uma visão aqui geral. Bom, tendo em vista que o ser humano, ele tem um corpo, tem uma alma, e essa alma é eterna, e o lugar para que essa alma vai também é eterno, ou pode ser um céu, a alegria eterna, ou pode ser o inferno, a tristeza, o choro, o ranger de dente eterno. Nós vamos partir do pressuposto do seguinte, olha, se eu quero morrer bem, e São Roberto Bellarmino, no seu livro de preparação para a morte, ele diz que, em primeiro lugar, se eu quero morrer bem, em primeiro lugar eu preciso estar em estado de graça. O que é o estado de graça? Trazendo uma linguagem para nós aqui. Se Deus disse que Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, significa que o ser humano, ele um dia tem que voltar para Deus. Significa que Deus o fez ao seu modelo, à sua imagem, e significa que o ser humano, ele só terá paz e descanso se um dia encontrar de novo essa imagem, para se reconhecer como semelhança. Então, a finalidade do homem, em alguma medida, é encontrar Deus. A finalidade do homem, a finalidade da nossa vida, é estar diante de Deus um dia, e já em preparação para essa vida. E como que a gente entra em estado de graça? Estar em estado de graça significa, nessa terra ainda, participar da inteligência de Deus, participar da vida de Deus. O que o estado de graça faz? Me faz semelhante a Deus. E estando semelhante a Deus, em sua natureza, na graça, eu posso agir como Deus, em alguma medida. Não é heresia. Eu posso me comportar como Deus, com a ajuda de Deus. E é só com a ajuda de Deus que nós podemos fazer isso. É só estando na graça de Deus que nós podemos fazer isso. E não se entra na graça de Deus sem estar em estado de graça, óbvio. Olha, podem nos falar o seguinte: confessar uma vez por ano já basta, como manda a Santa Igreja. Ok? Mas será mesmo? E se eu tiver em estado em pecado mortal? Será que isso vale também para mim? Não. Nós devemos, o mais rápido possível, nos procurarmos nos encontrar com Deus na confissão. E por mais que nos falam, por mais que nos orientam o seguinte: olha, confessar uma vez por ano já basta, e se quiser confessar com frequência, você precisa de um padre só para você, que seja. Vai no Aquino, vai na outra paróquia, mas nós devemos nos encontrar com o sacramento da reconciliação,
que é a primeira coisa que nos coloca na graça de Deus. Santa Teresa, no seu livro O Castelo Interior, ou Moradas, ela diz o seguinte, no capítulo 2: eu sei de uma pessoa a quem dignou nosso Senhor mostrar como fica uma alma quando peca mortalmente. Quando ela fala assim, eu sei de uma pessoa, ela está falando dela mesma. Deus revelou para ela como é o estado de uma alma em pecado mortal. Diz ela que quando, segundo lhe parece, se todos entendessem, não haveria um só homem capaz de pecar, ainda que tivesse de sujeitar-se aos maiores trabalhos para fugir de ocasiões. Desde então, lhe deu o imenso desejo que todos soubessem. O que ela quis dizer aqui? Olha, Deus me revelou como é uma alma em pecado mortal. Em uma alma em pecado mortal, a gente não consegue ver, obviamente, porque nós temos uma capa, um corpo, que nos impede de ver como é a alma, aparentemente. Nós não conseguimos ver agora como é a nossa alma. Mas Deus revelou para Santa Teresa como é uma alma em estado de pecado mortal. É uma alma que fede, que está podre. É uma alma horrível, que ela fala que é impossível de descrever o quão horrível é. É uma alma que fede, que não consegue nem ficar perto. E uma alma em pecado mortal, quando aconteceu o juízo, veja bem, o que é o pecado mortal? É uma pessoa que peca, né? Tem 3 dimensões ali para se considerar um pecado mortal, mas uma pessoa que escolhe o pecado, ou seja, uma pessoa que escolhe virar as costas para Deus. E se uma pessoa morre em pecado mortal, ela vai para o inferno. A igreja nos ensina isso. Mas uma pessoa que está em estado de pecado mortal, a gente não pode ver, mas ela odeia a Deus. Uma alma em estado de pecado mortal, ela não suporta Deus. E não é porque Deus não chega nessa pessoa, ela rejeita, ela reprova, ela repugna Deus. E se uma alma dessa, se uma pessoa morrer nesse estado, na hora do juízo, Deus encontra com essa pessoa e ela vai rejeitar Deus, virar as costas para Deus. Se nós pudéssemos ver a nossa alma em estado de pecado mortal, acontece isso. Uma alma atrofiada, feia, acabada, desnutrida, que rejeita Deus, que odeia Deus. Então é óbvio, para nós vivermos bem, em primeiro lugar, temos que estar em estado de graça. Em primeiro lugar, temos que nos confessar, para quem tem o sacramento. Em primeiro lugar, temos que encontrar um padre e nos confessar. E diante disso, viver os sacramentos. A morte segue-se imediatamente o juízo particular. Tão logo se separa do corpo, a alma comparece ao tribunal de Cristo e recebe dele com suma justiça a sentença devida aos seus méritos e deméritos. Depois da morte, em outras palavras, cada um de nós irá para o destino eterno que merecemos pelas obras que durante a vida terrena houvermos praticado. Durante a nossa vida, a gente pode falar o seguinte: olha, mas eu amo Deus, eu gosto de Deus, Deus é legal, Deus é bom, eu não rejeito Deus, eu amo Deus. Tá, mas o que determina o nosso amor por Deus, ou ódio por Deus, rejeição por Deus, são as nossas ações. São José Maria Escrivá vai dizer que obras que são amores, aquilo que a gente faz que é amor, ou aquilo que a gente que não faz. Então olha, eu posso ter o maior pensamento,
a maior vibe positiva, a maior inclinação para Deus. Posso entender que Deus é legal, ver que Deus é legal e que eu quero Ele. Mas se as minhas ações estiverem condizentes com Deus, vai pro ralo, não vale muito. Eu queria me deter, em primeiro lugar, a esse sacramento da confissão. Para a gente viver bem, a gente precisa estar em estado de graça. O que determina uma pessoa, uma alma, que quer encontrar Deus, que quer ir para a eternidade, para a felicidade eterna, não é que ela cai ou não. Vocês me entendem? Mas é na quantidade de vezes que ela se empenha em reconciliar-se com Deus. Deus pode nos encontrar. Deus não pode nos encontrar caídos. Deus pode nos encontrar tentando levantar, mas caídos nunca. Na lama, nunca. Jamais. Por mais que agora nós, e eu me incluo, não temos uma vida perfeita, ou talvez se a gente fosse refletir mesmo, talvez hoje eu não iria para o céu. Mas o que deve ecoar na nossa vida é o seguinte: olha, Deus não pode me encontrar no chão. Deus tem que me encontrar pelo menos lutando. Não precisa estar de pé, mas pelo menos lutando. E é o sacramento da reconciliação que nos dá isso. A luta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Tá? Não é ainda a perfeição imediata, mas é o caiu, levanta todos os dias, sempre. Lá em Romanos capítulo 6, São Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Todo mundo já ouviu isso. Então, Deus não queria que a gente morresse. Deus, em algum momento, não queria que a gente tivesse uma vida que acabasse. Mas o pecado entrou no mundo, e como um pai bondoso que corrige, a morte entra. Pelo pecado que a morte entra no mundo, e pelo pecado que a nossa vida vai morrendo. Olha, é com uma sequência de pecados, ou estando no pecado, que a gente pode encontrar a morte da nossa alma, ainda sem morrer. A nossa alma pode estar morta, ou a nossa alma pode estar caminhando para uma vida de morte ainda nessa vida. E por isso o sacramento da confissão é tão importante. Tá bom? Então, é procurar ao máximo, o quanto antes, reconciliar-se com Deus, estar na graça de Deus. E a outra coisa que vai nos determinar também, estando na graça de Deus, entendendo que eu me reconciliei com Deus, isso não é o suficiente para me manter. Parece difícil, mas não é. É um ato. A religião é uma prática. Eu vou lá, me confesso e pronto. Vou lá, me confesso e vou seguir. Me confesso e vou seguir. E pronto. Olha, mas tem uma coisa também que se chama Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é aquilo que pode nos fazer perseverar. E meu Deus, apesar de eu citar aqui, tá? Na Suma Teológica, apesar de eu citar, não me encarem como, pelo amor de Deus. Na Suma Teológica, Santo Agostinho, ou Santo Tomás de Aquino, no Sermão do Corpo do Senhor, ele nos dá vários pontos do porquê comungar. E o que a Eucaristia faz conosco? Quais são os efeitos da Eucaristia dentro de uma alma? É isso que Santo Tomás de Aquino, ele fala lá na Suma Teológica, no compilado 3, o sermão sobre o corpo do Senhor. Eu vou ler aqui, eu separei, eu queria que vocês tivessem bastante atenção, eu separei 4, e aí eu discorro sobre eles. Lembrando que ele está falando sobre os efeitos da Eucaristia. Uma vez que eu comungo, o Cristo
em corpo e sangue e alma divindade, está dentro de mim, e eu participo da inteligência, da vida de Deus, me torno um com Deus, e a partir daí Deus pode agir em mim, Deus pode conduzir a minha vida. Então eu posso ser, de certa forma, Deus. O 3, eu não coloquei em sequência, tá? Eu peguei o 3, o 4, o 8, por exemplo. O 3. O efeito desse sacramento, a Eucaristia, deve, ademais, ser considerado também pelo que representa, que é a paixão de Cristo. Por isto, o efeito que a paixão de Cristo realizou no mundo, esse sacramento também realiza no homem. Então, qual foi o efeito da paixão de Cristo no mundo? A salvação, a garantia do céu eterno, não foi? A garantia de um dia poder encontrar Deus. A Eucaristia, ela antecipa nisso, e esses efeitos de salvação, os efeitos de um dia poder participar da vida de Deus, na Eucaristia a gente já alcança. E tendo Cristo dentro de nós, Ele mesmo vai fazendo a nossa vida caminhar com um sentido de paixão, de abertura de céu, de abertura de eternidade. O 4, o efeito desse sacramento também deve ser considerado pelo modo através do qual ele é trazido aos homens, que é por comida e bebida. É por isto todo efeito que a bebida e a comida material realizam quanto à vida corporal, isto é, sustentar, crescer, reparar, deleitar, tudo isso, esse sacramento realiza a vida espiritual. Então, se eu como alguma coisa, se eu como alguns alimentos, principalmente uma criança, né? Eles começam a comer, e eles não crescem conforme aquilo que eles comem, conforme aquilo que eles bebem. O efeito espiritual da Eucaristia também é isso. Quanto mais eu comungo, mais eu posso crescer em coração, em virtude, em pessoa, em alma. E é isso que Santo Tomás de Aquino vai dizer. Olha, ele nos faz crescer, ele nos faz ficar fortes. Não é isso que um alimento faz? A Eucaristia faz a mesma coisa. O 8º, este sacramento também tem virtude para a remissão dos pecados veniais. Tem um santo que vai dizer que aquele que não luta contra o pecado venial, Deus também não ajuda a vencer o mortal. Então a Eucaristia, ela nos ajuda a vencer os pecados veniais, aqueles que são perdoados na missa, que pode ser visto pelo fato que é tomado sob espécie de um alimento nutritivo. Então um alimento que nos nutre, né, e tira algumas coisas do nosso corpo, algumas coisas ruins, básicas, a Eucaristia faz a mesma coisa. Além de nos nutrir, tira aquilo que é ruim na vida espiritual, no abastecimento da alma. E para finalizar, a Eucaristia também preserva o homem de pecados futuros, pelo mesmo modo em que o corpo é preservado da morte futura. O pecado é uma certa morte espiritual da alma. Ora, a natureza corporal do homem é preservada da morte pela comida e pelo remédio, na medida em que a natureza humana é interiormente fortificada contra o que pode corrompê-la interiormente. É deste modo que este sacramento preserva o homem do pecado, porque através dele, unindo-se a Cristo pela graça, é fortalecida a vida espiritual do homem, ao modo de uma comida espiritual e um remédio espiritual. Olha, se nós temos dificuldade com algum pecado mortal, que geralmente a gente confessa e logo a gente cai de novo, que pode ser até considerado normal em alguma medida da nossa fragilidade humana, a Eucaristia, a comunhão frequente, nos ajuda a vencer os pecados mortais, ajuda a tirar para longe aquilo que faz mal para uma alma. Então, em primeiro lugar, eu falei da confissão, para estar em estado de graça, e da comunhão, da Eucaristia, como aquilo que nos faz viver bem, que tira aquilo que é ruim em nós e coloca aquilo que é bom. Estão entendendo, né? Que eu estou tentando trazer como viver bem, como viver uma vida boa para morrer bem. O que é morrer bem? Morrer e ir para Deus, tá? E em terceiro,
falei da confissão, da Eucaristia, não é um sacramento, mas olha, posso falar tudo aqui, tudo isso, sem oração íntima, não é possível uma alma se salvar, e não sou eu quem digo isso. Quem reza se salva e quem não reza se condena. A palavra de Deus vai nos dizer isso de uma forma distinta, e os santos vai nos dizer isso com uma certeza na afirmação: quem reza se salva, quem não reza se condena. Tá, rezar como? Um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de dormir, isso é válido, ok? Mas quando a gente fala de oração, quando a gente fala de salvação, principalmente, de uma vida eterna, a oração que a gente se refere, que os santos se referem, é a oração íntima, a oração de encontro, e infelizmente não nos ensinam a fazer isso. A gente vai na missa, porém nada nos ajuda a nos recolher interiormente, nada nos ajuda a ter um contato interior. E a oração que eu me refiro é esse contato interior. O que é o contato interior? A oração em comum, a oração íntima com Cristo. Eu faço isso através do Pai Nosso e Ave Maria? Posso fazer. Mas a oração que eu falo aqui é o seguinte, olha, se para o corpo, quando a gente vê que um corpo está vivo, imagina uma pessoa desmaiada ali, aí você vai ver o que? Se ela está respirando, né? Então a respiração é a vida do corpo, digamos assim. Da alma, a respiração é a oração. A alma não respira sem oração. E se a gente pudesse ver uma alma que não reza, que não faz oração, é uma alma desnutrida. Imagina um adulto de 40 anos com 20 quilos. O cara é desnutrido. E isso é uma alma que não reza, uma alma desnutrida, uma alma atrofiada, uma alma paralisada, que não pode sair, que não pode voar. O que é a oração íntima? É a oração de encontro com Deus, pessoal. É a oração, a gente pode até tratar um dia disso especificamente, mas é a oração que eu tiro um momento do dia para fazer. É a oração que eu encontro Cristo. O que é um encontro? O encontro não é hora marcada. O encontro não é um horário para iniciar e às vezes para terminar. Só se tem oração íntima com esse primeiro estágio, que é um encontro. Eu preciso me encontrar com Cristo, e todos os dias, e Santa Teresa vai dizer aqui, que haja o que houver, não importa o que acontecer, temos que ter determinada determinação. Se eu falei que eu quero ir para o céu, se eu não quero ir para o inferno, eu preciso rezar, e eu preciso me unir intimamente com Cristo, em determinada determinação, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Se eu falei que eu ia rezar todos os dias, às 6 da manhã, até às 6h45 da manhã, eu tenho que estar lá, todos os dias, mas sem escrúpulo. Se não der, vai outro horário. Mas vocês entendem que, em primeiro lugar, o encontro tem que estar marcado. É só no encontro marcado que o Cristo nos espera profundamente. O Cristo nos espera todos os dias, todo momento. Mas é no encontro marcado que Ele nos espera profundamente. Olha, não tem ninguém mais interessado que se unir a você do que o próprio Deus. Não tem mais ninguém interessado de transformar a sua vida do que o próprio Deus. E é só na oração que isso é possível. Veja, para confessar eu não rezo depois, um ato de contrição, e às vezes eu faço ali uma penitência. Na comunhão, quando eu comungo, eu também não rezo. A oração é fundamental para uma alma que quer ser salva, que quer encontrar Deus na eternidade, na felicidade eterna. E é preciso, em primeiro lugar, encontro, horário.
Em segundo lugar, definir um prazo, óbvio. Sei lá, eu vou rezar 10 minutos, vou rezar 15 minutos. Já vou explicar como, em resumo. Defina um tempo. Pode começar, se você não tem um hábito de sentar, respirar e que vai encontrar Deus, pode começar com 10 minutos que seja, 15, 5, mas encontre Deus em um momento do seu dia. É nesse momento que vai acontecer uma coisa chamada iluminação da inteligência e um convite para a vontade. É nessa oração íntima que Deus vai fazer assim em você: olha, precisa fazer isso, precisa deixar isso, precisa agir de tal forma, precisa voltar e fazer aquilo direito. E iluminada a inteligência de que Deus me ama mesmo, e não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. E aí que convida a minha vontade de que, caramba, Deus me ama muito, e por que eu estou perdendo tanto tempo com tanta coisa que não é de Deus? Vocês entendem que Deus me ilumina, ilumina a minha inteligência, opa, é isso mesmo, e convida a minha vontade a realizar aquilo que Ele está me sugerindo, ou que está me iluminando. Então olha, marcar um encontro com Deus, sentar e rezar, fazer o seu ato de fé. A oração já é um ato de fé. E recomendo ter um livro de meditação. Essa é a oração de meditação, tá? Oração íntima. Recomendo o Imitação de Cristo. E como que vai acontecer essa oração? Eu vou ler uma parte do livro. Claro que primeiro eu vou me colocar na presença de Deus, entender que Deus se faz presente naquele lugar e dentro de mim. Deus está dentro de nós, em cada um de nós, e Ele deseja falar com a gente. E eu vou ler um trecho do livro. Vou ler, sei lá, isso aqui, ó. A Eucaristia também preserva o homem dos pecados futuros, pelo mesmo modo em que o corpo é preservado da morte futura. O pecado é uma certa morte espiritual da alma. Olha, o que me iluminou aqui foi o seguinte, olha. O pecado é uma certa morte espiritual da alma. Eu fiz essa experiência agora, e esse negócio me chamou a atenção. E fica ali, olha, o pecado é uma certa morte espiritual da alma. E aí você vai discorrer com Cristo, discorrer com Deus que está conversando contigo. Olha, Senhor, realmente o pecado me mata, né? Me ajuda a vencer, tal. Vocês entendem que através de um texto, através da iluminação, daquilo que me chama a atenção em um texto, eu posso discorrer um diálogo profundo, íntimo, de que, Senhor, me ajuda a vencer o pecado, me ajuda a vencer isso, ou sei lá, o Senhor me ama, né? Me ama muito, e eu quero viver esse amor para sempre. Então me ajuda, me guia. E é nesse momento que está aí dos remédios para a ansiedade, é dialogar mesmo, falar: Senhor, eu estou com medo, olha, eu estou confuso, olha, eu vejo que eu não confio muito, eu confio pouco demais. E vocês entendem que é só nessa oração que há intimidade, onde você se abre, o Cristo recebe, e de alguma maneira, em algum momento a sua vida muda, em algum momento a sua vida vai ser ajustada. É porque é o Cristo quem vai guiar. Então, para que nós honramos bem, precisamos rezar. Oração íntima. Podemos separar um dia para falar sobre isso, ou dar alguns materiais para ajudar, mas aqui é um resumo breve. Olha, se colocar na presença de Deus, ter um texto ali, dialogar com Cristo, e botar ali 15 minutos, acabou, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vai ver a vida, tá? Olha, se a gente fala de morte, principalmente para nós cristãos, a gente precisa viver bem. Eu desejo para vocês a eternidade, a felicidade eterna, e para isso é preciso
Se confessar, estar em estado de graça, comungar e rezar. Aí vai no tempo de vocês, o dia que vocês puderem. Mas a oração, eu queria que vocês se comprometessem comigo e com o grupo de estudos, em primeiro lugar com Deus, de fazer isso todos os dias. Todos os dias, de separar um momento para respirar, para pensar em Deus, para falar com Deus. Pelo menos 10 minutos, 15 minutos. O que é 10 minutos? O que é 15 minutos? Tá bom? Na oração da Ave Maria, a gente aprende uma coisa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É como quem diz o seguinte, olha, só há 2 momentos fundamentais na vida de um ser humano: o agora e na hora da morte. O agora, ele vai ecoar na hora da nossa morte. O que eu faço agora, o que eu faço hoje, eu faço nesse momento, terá um peso na hora da minha morte. Lembra que eu falei? É o que a gente faz, são as obras que vai determinar para onde eu vou, o que eu devo fazer. Então, a meditação sobre a morte é um chamado à centralidade de espírito para encarar a vida. Eu li para vocês que a igreja nos recomenda que Santa Teresa viu um estado de uma alma em pecado mortal e que há um meio da gente se centralizar nessa vida e de alguma maneira antecipar ao destino final da nossa morte. Não estou falando besteira, tá? Que é a meditação da nossa própria morte. Tem um som estranho, né? Meditar a própria morte. Não é estranho assim? Mas vocês entendem que se eu morresse hoje, ou se você morresse hoje, para onde você iria, bicho? Para onde eu iria? Mas vocês entendem que isso deveria estar presente, e é isso que a igreja nos ensina e nos recomenda em todas as suas ações, ainda no parágrafo 10:14, e em todos os pensamentos deverias comportar-te como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Olha, se o hoje, ele estiver preenchido com uma coisa chamada presença total, uma presença de olhar, uma presença de sorriso, uma presença de trabalho, de força, de entrega, uma presença... A Ana, ela tem que sair mais cedo, tá, gente? Estranho. Tchau, Ana. Se a nossa vida tiver um eco de agora, de entrega agora, de serviço agora. Serviço a quem? A minha família, a minha esposa que está ali, a minha filha, a minha mãe, a minha irmã que está aqui. A minha vida, ela tem que ecoar uma coisa chamada agora. Agora, não amanhã, agora. A quê? A servir, a se converter, a amar a Deus, a sorrir, a suportar os fardos dos outros. É nós que temos que suportar, nós que estamos aqui. Olha, meditar sobre a própria morte vai dar uma coisa em nós assim: por que eu estou vivendo? E no fim vai ser, por que eu vivi? Vocês entendem que, tipo assim, quando eu medito sobre a minha morte, surge uma pergunta: por que eu estou vivendo, meu Deus?
mas é a mesma pergunta que estaria no fim da minha vida: por que eu vivi? Para que eu vivi? Por quem eu vivi? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Olha, meditar sobre a morte, por mais que é um exercício de imaginação, e muita coisa vai voltar à imaginação, por isso que a gente começou com essa palestra. Meditar sobre a própria morte é um chamado à ação, um chamado à mudança interior, um chamado de colocar esperança no peito e dizer que eu vou transformar a minha vida e a vida de quem está comigo. Porque, olha, é a morte que move, é entender que eu vou morrer, que vai me mover, entende? Não é para botar medo em ninguém, e não é para traumatizar ninguém, mas se eu não tiver a consciência e eu não pensar nisso com frequência, como ensina a igreja, como eu vou me orientar nesse mundo? Como? Como o pessoal fala, que o que importa é comer e beber, gastar, viajar, porque só se vive uma vez. Mas olha, se eu não tiver uma consciência de que para onde eu vou, para onde eu irei, será que é para a felicidade eterna ou para a infelicidade, o choro e ranger de dentes eterno? É com a meditação da morte que a vida material desaparece. O apego ao mundo, aos bens, desaparece. É só meditando sobre a morte que isso desaparece. Eu não estou falando que ter dinheiro é ruim, tá? Pelo contrário, é muito bom. Se a gente tivesse dinheiro, a gente nem estava aqui usando essa sala. Mas, olha, só isso. Apegar-se a isso. Santa Teresa vai dizer que o que impede uma alma a alcançar a Deus profundamente é o apego, o prender-se a quê? A matéria, a pessoas, a bens. Então veja, por que a gente está falando sobre isso? Porque é isso que vai nortear a nossa vida no fim das contas, né? Já eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então olha, se a gente viver uma vida agora meditada sobre a morte, de que hoje eu vou morrer, digamos que é de manhã aqui, né? Hoje eu vou morrer. Se eu meditasse mesmo isso, você acha que o meu dia seria igual? Você acha que eu trabalharia de qualquer jeito? Você acha que eu reclamaria da minha filha estar chorando o dia inteiro? Você acha que eu não ajudaria mais a minha esposa? Você acha que eu não rezaria mais, eu não me entregaria mais a Deus naquele dia? Vocês entendem que é só meditando a própria morte que nós vamos encontrar um sentido? Porque entenda como meditação da morte não é uma coisa de ficar ali parado, né? E depois não tem ação alguma. Não, a nossa vida tem que mudar, as nossas ações têm que mudar, tá bom? Olha, se isso acontecer, se a gente meditar e levar a nossa vida de que eu morrerei hoje, eu não posso ser medíocre, eu não posso ser limitado, olha, não haverá susto. Se eu sofrer um acidente ali, de que posso perder a minha vida, não haverá susto, não haverá temor, porque eu me preparei para esse dia. Eu não quero morrer, eu não quero, eu amo a minha família, eu também quero amar a Deus, mas eu não quero morrer, eu não quero morrer hoje. Mas e se eu morresse? Não haveria susto, não haveria pavor, seria consequência de uma vida bem vivida, de uma vida de entrega, de uma vida de serviço. Porque veja, é como que dizem o contrário, né? A gente tem que descansar, a gente tem que nos amar, senão nada funciona, nada vai de acordo. Então a gente tem que se amar mesmo, a gente tem que fazer as coisas para nós, mas olha, a gente tem que se poupar, tem que descansar. Mas eu te digo, se poupar é sempre se perder, sempre se limitar. Não vou fazer isso agora, vou deixar para ela, depois ela faz, é sempre se perder,
Sempre. Tá? Então, olha, a gente precisa meditar regularmente sobre a nossa própria morte. A igreja nos recomenda todos os dias, de preferencialmente na oração da manhã, de que hoje eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Hoje, imagina, no fim do dia, mas supomos que agora seja de manhã, no fim do dia eu vou morrer, né? E cara, eu preciso viver minha vida bem hoje. E por que a gente medita sobre a própria morte? Para a gente sair desse estado de amor próprio, de que não leva a lugar nenhum no fim das contas, um estado de poupação, de se poupar. A morte vai nos orientar, a morte vai orientar vocês quando vocês fizerem o exercício, tá? E eu vou dizer outra coisa para vocês, né? A gente também precisa meditar sobre a morte daquele de quem a gente ama. Eu preciso meditar sobre a morte da minha filha, de 3 meses. Eu preciso meditar sobre a morte da minha esposa. Na mesma medida de que eu morreria hoje, a minha esposa também pode morrer hoje. E tá, eu amei essa mulher hoje. Eu amei com todo o meu coração. Eu fiz o que tinha para fazer por ela hoje. Eu fiz o que tinha para fazer para essa criança hoje. Ela vai morrer hoje. Ela pode morrer hoje. E meditar sobre a morte da outra pessoa é imaginar que a vida dela pode dar muito ruim. Ela pode ir para o inferno. Eu posso ir para o inferno. Mas a minha esposa pode ir para o inferno. A minha filha de 1 ano e 7 meses, 8 agora, ela ainda não pode ir, né? Porque ela é batizada. E ela ainda não tem a possibilidade de pecar mortalmente. Mas um dia, quando ela entrar na idade da razão e ela saber o que está fazendo, ela pode ir para o inferno. E por que meditar sobre a morte dessa menina? Em primeiro lugar, para eu amá-la mais. Em primeiro lugar, que essa vida que tem um pequeno, curto espaço de tempo nesse mundo pode acabar, e que essa pessoa pode ir para um lugar muito ruim. E por que eu medito sobre a morte dela? Porque eu tenho que ajudar essa pessoa a, de alguma maneira, alcançar, pelo menos hoje, a felicidade eterna. Pelo menos hoje, se ela morresse, eu tenho que ajudá-la a ir para o céu hoje. Pelo menos hoje. E amanhã de novo. E amanhã de novo. Até ela morrer. De verdade. E quando ela morrer, eu morrerei também tentando que ela chegue um dia nessa eternidade verdadeira e eternidade feliz. E não a eternidade de choro e ranger de dentes. Então, meditar sobre a própria morte e meditar sobre a morte de alguém que se ama é, em primeiro lugar, expandir o coração. É dilatar o coração para amar mais. Mas em segundo lugar, é que a vida dessa pessoa pode dar ruim e eu não quero que dê ruim, eu tenho que ajudá-la. Tá? Quando a gente fazer isso, estou finalizando, vai aparecer uma coisa assim que vai nos deixar um pouco comovidos e angustiados assim. Caramba, pode morrer hoje. E é bom que isso apareça, e talvez apareça de verdade assim. Mas só isso não basta. Precisa aparecer uma outra coisa em nós. A ação, o verbo de fazer, realizar, trabalhar, lutar por essa pessoa. Então, olha, o comover-se vai aparecer, mas não devemos parar aí. Tem que ecoar uma coisa de que eu tenho que fazer algo para essa pessoa, para essa minha esposa, para essa minha filha. Tá? Olha, esse negócio de se comover ainda, esse negócio de ficar triste, pode morrer hoje, olha como que seria a morte dela, né?
o comover-se e o entristecer-se ainda é muito egoísta, porque isso reflete uma coisa de tipo assim: como seria ruim a minha vida sem ela, como essa pessoa vai fazer falta para mim, como essa pessoa faria falta para mim. Isso tem que aparecer, mas parar aí só, essa pessoa vai morrer e ela vai fazer falta, então vou amar, ainda é muito limitado e pouco. Então tem que gerar uma ação em nós. E no mesmo sentido de que aqui no momento que a gente conversou sobre o que determina a nossa vida, no fim das contas, são as nossas ações. Olha, se eu colocar a minha filha no melhor colégio do mundo, do município, do estado, o colégio mais caro, e se ela aprender latim, se ela aprender literatura clássica, se ela aprender gramática de verdade, se ela aprender a retórica, se eu não ajudei essa pessoa a perdurar na eternidade, na felicidade, se eu não ajudei essa pessoa nessa vida a alcançar Deus, de nada vale. De nada vale o meu esforço de acordar cedo e trabalhar até a tarde, às vezes trabalhar à noite. Não vale, nada vale, se eu não ajudar essas pessoas um dia a alcançar a felicidade eterna. De nada vai adiantar. Imagina você trabalhar o tanto que trabalha, dar o bom e do melhor que você dá, que eu dou. Imagina, se um dia ainda seu filho for para o inferno, que coisa. Se um dia minha filha ainda for para o inferno, meu Deus, tudo em vão, tudo que eu fiz, tudo que eu dei. Então olha, precisamos meditar sobre a vida de quem se ama, para que a gente consiga amá-la de verdade, amá-la sem reservas, amá-la sem limitações e sem poupações, e ajudá-la a perdurar na eternidade. Tá bom? E olha, e quem vai nos ajudar com isso também é São José. A tradição vai nos ensinar que a morte de São José é a morte modelo para todos nós. É a morte bem morrida, assim, a boa morte, e por isso ele é o padroeiro da boa morte. Então, em primeiro lugar, a recorrer a São José. Ele tem uma oração que nos faz recorrê-lo nesta vida e na hora da morte, na hora que estivermos morrendo. São José, quando morreu, já vou finalizar, ele teve ao seu lado Jesus e Maria, do seu lado. Então, tudo isso que eu falei, estar em estado de graça, comungar bem, rezar, e aqui digo mais, a ter uma grande devoção à Virgem Maria, e São José nos inclina a isso, a uma devoção tremenda à Virgem Maria, e uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Olha, qual foi o único discípulo que esteve aos pés da cruz? Quem? Santa Maria Margarida Alacoque vai dizer que São João só foi aos pés da cruz, só teve forças e só foi até o fim porque ele era o único que reclinava no peito. Ele era o único que colocava a cabeça no peito, ou seja, era o único que era íntimo, de verdade. E ele mesmo vai se retratar como o discípulo que mais amava. E não o discípulo que mais foi amado por Jesus, mas o discípulo que mais amava. Então, é só com a cabeça no peito de Jesus, ou seja, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e na oração íntima,
É na oração íntima que acontece esse movimento de cabeça no peito, que nós podemos descansar bem na hora da morte. São José nos ensina, ao lado de Jesus e Maria na hora da sua morte. Então São José vai nos guiar para uma via de morrer ao lado de Jesus e Maria. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo eu... acho que tá bom. Então, só para finalizar, a gente precisa meditar regularmente sobre a própria morte. E como seria isso? O professor Olavo tem alguns exercícios. Eu costumo passar para alguns pacientes nas últimas sessões. Para alguns, de meditar sobre a própria morte, na lista, por exemplo, do velório. Pode parecer estranho, pessoal, não tenham, assim, bloqueios, tá? De que se imaginar no seu próprio caixão, morto ali, no velório. E quem estaria ali, nesse momento? A primeira vez que eu fiz isso, de verdade, assim, eu acho que estava a minha família só. A primeira vez que eu meditei, e eu falei, caramba, só. Mas não é porque, você entende assim, que eu meditei, e não era porque as pessoas não quiseram vir, mas foi porque eu não fui próximo de mais pessoas, não tive relações íntimas com mais pessoas. E na minha meditação eu falei, caramba, só minha família está aqui nesse negócio. Então olha, meditar sobre a morte é se imaginar mesmo, assim, pode parecer estranho, mas se imaginar morto. Meditar sobre a própria morte, se imaginar morto. Um dia você morreu, seja ali no seu caixão. E meditar sobre a morte de alguém que se ama também no mesmo modo. Ela no caixão ali, de que acabou para ela materialmente. Vai gerar uma angústia no início, vai gerar é bom que isso apareça, mas lembre-se, tem que nos gerar uma coisa, agir pelo outro, tá? E agir para conserto da própria vida. Beleza? Então olha, se a gente pudesse refletir hoje, seria com algumas perguntas. Eu vou mandar lá no grupo depois as referências que eu usei, tá? Eu fiz hoje à tarde e eu vou mandar todas as referências que eu usei. Eu coloquei alguns textos para a gente meditar. Coloquei 2 textos para vocês lerem em casa, com base naquilo que eu falei aqui. E eu coloquei algumas perguntas, por exemplo, olha, como você tem vivido? Você vai refletir em casa, como você tem vivido. Não é para parar aí, tá? Olha, eu tenho vivido assim, assim, assado. Mas é para levar você a fazer alguma coisa, tá bom? Se Nosso Senhor retornasse hoje, como você estaria? Estaria pronto? Fala, olha, Senhor, pode me levar, estou pronto. Se você tivesse que deixar os seus filhos para morrer hoje, eles estão preparados também? Preparados que a gente diz no sentido de eternidade, lembrem-se. De uma eternidade de céu que a gente quer. Tá? E é isso. Vou mandar o arquivo lá para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Alguém tem alguma dúvida? Eu espero, se tiver alguma coisa, eu espero poder responder. Deixa eu só ler um trecho do livro aqui rapidinho para a gente finalizar. Esse livro é bom também. Ele é preparação para a morte, então tem vários trechos para meditar sobre a própria morte. Vou ler uma parte aqui. Tu, que há mais de 3 anos está nesse mundo, quais frutos tens produzido? Considera, diz São Bernardo, que o Senhor não procura somente flores, mas quer frutos. Isto é, não se contenta com bons propósitos e desejos, mas exige a prática de obras santas. É preciso, pois, que saibas aproveitar o tempo que Deus, em sua misericórdia, te concede, e não esperes com a prática do bem até que seja tarde, no instante solene quando te diz: vamos, chegou o momento de deixar este mundo, depressa, o que está feito, está feito. Imagina na hora da sua morte, alguém te chamar: vamos, o que está feito, acabou. Então assim, ajuda a gente a meditar sobre alguns pontos da nossa vida. Tá bom?
Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Ou se lembrar, no decorrer da semana, manda lá para alguém do grupo. É isso? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Não será... só para tocar numa coisa. Isso aqui não tem nada a ver com a gente, tá? Isso aqui é um lugar que nos emprestaram, porque a gente não tem nenhum lugar. Então, assim, gratuitamente ofertaram isso pra gente, a gente prontamente pegou. Pode falar. Pode. Porque assim, por que eu falei o imitação de Cristo? Porque a imitação de Cristo é uma linguagem que todo mundo consegue compreender sem criticar ou raciocinar. Porque a meditação não pode virar uma coisa de questionamento. Por que disso? Por que daquilo? O que Cristo estava querendo dizer? Na homilia é uma palavra de Deus. Então está ali o Evangelho. Então pode ser que a meditação fique um pouco intelectual, mas não há problema nenhum. É bom que seja. A imitação de Cristo é uma espécie de Evangelho adaptado na linguagem que todo mundo entende, sem fazer questionamentos. Mas não há problema algum. É bom que seja. Tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Peçamos a Virgem Santíssima que esteve do lado de São José na hora da sua morte e nos conduza também, desde já, a uma vida bem vivida, uma vida com sentido, uma vida de entrega, uma vida que faça sentido para todos aqueles que nós amamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.